Olá, crianças! Vamos para mais uma aula de gramática. Peguem seus livros, pega o livrinho de gramática e abram na página 36. Na página 34 e 35, a gente realizou na chamada de vídeo o estudo das pontuações, os sinais de pontuações. Quais foram que a gente estudou nessas páginas? A gente estudou os dois pontos, o travessão, a vírgula, as reticências e o ponto e vírgula. Realizamos a atividade da página 35, não foi? E agora a gente vai realizar a atividade da página 36. Essa partezinha aqui, a parte A, que diz assim no número 3. Leia a piadinha, circule e escreva abaixo o nome dos sinais de pontuação que apareceram. Então, vamos à piadinha. O descobridor. A professora pergunta para Jorge: onde fica a América? E Jorge responde apontando para o mapa. A professora então pergunta a Pedrinho: e quem descobriu a América? Pedrinho responde: foi Jorge, professora. Então, vocês vão circular os pontos que estão nessa piadinha, as pontuações, e escrever abaixo qual é as pontuações e o nome de cada uma, tá certo? No número 4, observe os sinais de pontuação abaixo e responda as questões. Então, a gente vai ter vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessão e as reticências. Quais sinais devemos usar para interromper um pensamento ou uma frase? Qual desses sinais acima a gente usa para interromper uma frase ou um pensamento? Vocês vão responder, coloca o sinal e coloca o nome do sinal, tá certo? Qual deles devemos usar para dar uma explicação? Quando alguém vai dar uma explicação em seguida de outra frase, qual o ponto que a gente usa? Então, no caso, a professora pergunta para Jorge. Então, ele está explicando o quê? Que a professora perguntou para Jorge. Qual é o sinal que a gente utiliza? Tá certo, meus amores? E vamos fazer a atividade da página 37 também, que fala sobre os sinais de pontuação 3. Então, são quais? Aspas e parênteses. Leia o poema a seguir e observe os versos, os sinais de pontuação. Então, o poema diz: às vezes, nem eu mesmo sei quem sou. Às vezes, sou o meu queridinho. Às vezes, sou um moleque malcriado. Para mim, tem vezes que eu sou rei, herói voador, cowboy lutador e jogador campeão. Então, para que servem as aspas? A gente já tratou sobre elas, porém eu vou dar uma explicação novamente para vocês. As aspas indicam a fala ou o pensamento de alguém. Quando a gente quer falar, por exemplo, o menino pensou, aspas, sou forte como o papai, fecha aspas, ponto final. Como a gente tinha tratado lá na nossa videochamada, quando eu posso dizer, a nossa escola é, aspas, muito divertida, fecha aspas, ponto final. Então, eu falei de quem? Da escola. Então, eu abri as aspas para expressar um pensamento, certo? Pode ser uma fala de alguém, um pensamento, tá certo? Que medo de ir ao dentista. Que medo de ir ao dentista. Ainda que seja um artista. Da bronca que chia e da anestesia. Um temor de ir ao dentista. Eu temo de ir ao dentista. Então, para que a gente usa o parênteses? Aí, nesse trechinho, a gente vê o parênteses na parte que ele fala, ainda que seja um artista. Então, a gente usa os parênteses separando as palavras ou frases para dar explicação ou chamar atenção. A gente também já tratou sobre eles. Então, no exemplo diz assim, Ricardo. Quem é Ricardo? Abriu os parênteses, aí diz, aluno do 4º ano, fechou parênteses, tirou o primeiro lugar no campeonato de judô. Então, a gente pode usar como também. Camila,
abre parênteses, professora do 4º ano, fecha parênteses, deu uma aula super legal. Então, dessa forma, a gente usa o parênteses para dar uma explicação ou chamar uma atenção numa frase. Na atividade da página 37, diz assim: leia o poema abaixo, Canção de Inverno. Pião quentinho, quentinho pião. É tu juntinho, é tu bem juntinho ao meu coração. De Mário Quintana. Agora copie do poema as frases com os seguintes sinais de pontuação. Então, no pequenininho poema diz assim: pião quentinho, quentinho pião. É tu bem juntinho ao meu coração. Então, qual a parte que a gente usou as aspas? Então, vocês vão reescrever qual a parte que a gente usou os parênteses. Vocês vão reescrever, tá certo? Somente reescrever. Use as aspas e o parênteses no lugar adequado. Lúcia, filha de Dona Teresa, é estudiosa. Qual o sinal que a gente vai usar? As aspas ou os parênteses? Dom Pedro I gritou: independência ou morte? João disse: gosto de jogos eletrônicos. A barata, inseto nocivo, existe no mundo inteiro. Tem pai que é tipo mãe. Ponto final. Então, vocês vão colocar ou parênteses ou as aspas, tá certo? Vamos ficar até aí, que já foi onde a gente teve as videochamadas de explicação, tá certo, meus amores? Qualquer dúvida, você pode voltar ao vídeo ou pode mandar uma mensagem lá no grupo perguntando o que você está com dúvida, tá certo? Um grande beijo e até a próxima aula.